Na sequência do vídeo anterior, e para entrarmos então definitivamente na filosofia de utilização dos models em CodeIgniter 4, nós vamos acompanhar aqui a documentação. E a documentação penso que está, neste caso, até relativamente interessante e explica de uma forma bem detalhada como é que os models se comportam nesta nova versão da framework. Então vamos começar aqui por ver o que é que são os models. E reparem que a documentação é relativamente extensa, pese embora o facto de que a partir de uma determinada altura temos aqui algumas informações adicionais que depois não vamos aqui estar a explorar. Portanto, não se assustem com a quantidade de informação que aqui está. Bom, é importante percebermos então esta introdução, porque ela faz uma introdução de facto à nova realidade dos models no CodeIgniter 4. O models providencia uma forma de interagir com uma tabela específica da sua base de dados. Eu estou a fazer uma tradução livre, como é óbvio. Eles trazem logo out of the box, significa construído lá dentro, não é? Um conjunto de helper methods, de métodos de ajuda, para a maior parte das coisas que nós necessitamos de fazer a interação com uma base de dados ou com uma tabela específica da base de dados, incluindo encontrar registros, fazer atualização, eliminar e muito mais. Bom, para aceder a um model, nós temos que criar os models tipicamente dentro da pasta app/models e eles devem ter um namespace que seja igual à localização onde nós os criamos, neste caso app/models, como vimos aliás no vídeo anterior. Podemos depois aceder aos nossos models, que neste caso são acedidos maioritariamente, obviamente, dentro de um controlador, criando uma instância do model. O que é que isto significa dizer? Que o model é e será sempre uma classe. Então fazer uma instância é criar um objeto a partir dessa classe. E depois mostra aqui várias formas de nós podermos criar um model. Aquela que eventualmente será mais tradicional é esta que aqui está, que é criar um objeto a partir da classe, ou então utilizando um helper. Okay? Existe essa possibilidade de usar aqui um helper chamado model, que faz basicamente um new, e depois tem aqui mais um conjunto de parâmetros que eventualmente nós a seu tempo iremos ver o que é que eles querem dizer. Ora, o que é então o CodeIgniter's Model? Portanto, ele permite, então o CodeIgniter tem um model, uma classe model, que providencia um conjunto de funcionalidades, incluindo uma ligação automática à base de dados. Isto é, nós não necessitamos sequer de utilizar o DB Connect para estabelecer a ligação. A partir do momento em que existe a instanciação do nosso model, automaticamente a ligação é estabelecida e, portanto, nós podemos começar a executar as queries. Tem os métodos básicos de CRUD, sendo que o CRUD significa Create, Read, Update e Delete, que são aquelas 4 principais funções que nós fazemos com maior frequência com uma base de dados. Tem validação dentro do próprio modelo. Tem paginação automática e bastante mais. Ora, esta classe, e nunca nos podemos esquecer que o model é basicamente uma classe de PHP, providencia uma base bastante sólida a partir da qual nós podemos criar os nossos próprios modelos, permitindo que rapidamente nós possamos construir o nosso layer de models para a nossa aplicação. O model layer basicamente é a tal separação das regras de negócio, isto é, criarmos a área que diz respeito exclusivamente ao tratamento das comunicações com as bases de dados. Para criarmos o nosso model, nós vamos tirar partido do CodeIgniter's Model, que é a classe base. Então, para isso, nós temos aqui a estrutura do que é um modelo de CodeIgniter, que nós podemos simplesmente fazer aqui um Ctrl+C para copiar e vamos criá-lo aqui. Ora, onde é que nós o vamos criar? No App. Vamos aqui à pasta dos models, vamos criar aqui um fecheiro, vamos lhe chamar clientes.php e agora vamos Ctrl+V colar aqui e, obviamente, vamos ter que mudar aqui o user model para clientes. Então, neste caso, qual é a diferença relativamente a este model e o model do exercício anterior? No exercício anterior nós tínhamos uma classe pura de PHP. Neste caso, nós temos uma classe de PHP, mas que é uma extensão deste model. Ora, o que é este model? É uma classe base que faz parte da framework do CodeIgniter e que já tem então um conjunto de funcionalidades. Vamos agora começar a perceber quais são essas funcionalidades. Então vamos regressar aqui à documentação. E ele diz o seguinte: esta classe vazia providencia um acesso conveniente à sua ligação à base de dados, o Query Builder e um conjunto adicional de métodos convenientes. Portanto, a partir do momento em que nós temos isto aqui feito desta forma, nós já estamos a fazer implicitamente a ligação à base de dados.
Mas eu tive a ocasião de referir que nós agregamos a lógica toda de um model tradicionalmente a uma tabela. Bom, vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Connecting to the database, isto é, ligando à base de dados. Quando a classe é instanciada, o que é que isto significa? Quando nós criamos um objeto a partir desta classe, se não existir nenhuma ligação à base de dados, passada pelo construtor, ele vai automaticamente conectar-se com a ligação à base de dados que nós criamos por defeito. Ora, nós temos de facto aqui no nosso env uma ligação à base de dados do default, que significa por defeito, por base, de fábrica, que já está aqui definida. E, portanto, não especificando uma ligação a uma ou outra base de dados que a nossa aplicação possa eventualmente ter, a ligação vai ser automaticamente estabelecida com os dados que aqui está. Depois ele diz-nos o seguinte. Isto assegura que dentro do model, qualquer referência ao thisDB é feita através da ligação apropriada. Portanto, quando nós nos referimos a this-db, estamos a falar daquela conexão que já vem por defeito. Okay? Não vamos olhar agora para aqui, não interessa, porque nós poderíamos aqui definir uma outra ligação, isto é, em vez de ser o default, poderíamos dizer aqui, ok, este modelo é para se ligar a uma outra ligação de uma outra base de dados que não é aquela por defeito. Então, não existindo a necessidade de usar uma segunda base de dados, nós não temos que acrescentar esta propriedade protected. E já vamos falar aqui sobre as configurações do nosso model. E, portanto, o que é que vai acontecer aqui? Há aqui um conjunto de configurações e este quadro que aqui está é absolutamente fundamental para nós percebermos a dimensão daquilo que é a nova filosofia do modelo do CodeIgniter. De classe model, isto é, a classe que é o modelo, já tem um conjunto de configurações que nós podemos definir, que elas na prática funcionam como opções, que podem ser definidas para caracterizar esta classe. Ok? E ao definirmos algumas destas propriedades, nós vamos estar a informar esta classe de qual é, por exemplo, a tabela com a qual ela vai trabalhar. Então reparem que nós temos aqui o protected table, é igual a users. Depois temos aqui o protected primary key, é igual a ID. Bom, nós já vamos perceber o que é que isto tudo é. Temos inclusive aqui um return type array, temos aqui um use soft delete, também vamos ver o que é que isso significa, allowed fields, também vamos ver o que é que isso significa e vamos por aí fora. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, os primeiros dois, ok, o que é que ele diz aqui? The first two are used by all of the CRUD methods to determine what table to use and how we can find the required records. Ora, isto é, estes dois primeiros elementos que aqui estão, que nós vamos passar a chamar propriedades ou opções do model, permitem-nos indicar duas coisas absolutamente fundamentais. Qual é a tabela à qual este modelo está relacionado e qual é o índice que está definido nesta tabela. Qual é o nome da coluna que contém o índice? Ora, se nós regressarmos aqui e vamos aqui concentrar nos clientes, nós temos um índice, aqui temos vários índices, mas temos a primary key, que é este que aqui está. Portanto, chama-se ID cliente. Então, aqui, no meu model, eu terei que colocar a seguinte expressão. Neste caso, temos aqui, eu vou apenas copiar para não estar a escrever o código, e vamos colar aqui dentro. Protected table, qual é a minha tabela? Clientes. Qual é a minha primary key? ID cliente. E ao definir aqui estas informações, eu já estou a dizer para toda a minha classe que, ok, é com estes dados que tu vais poder fazer as tuas queries. É para esta tabela e é para este índice. Vamos regressar aqui. Não vamos olhar ainda para o resto. Aqui poderemos colocar já o return type. Vamos colocá-lo aqui. Não tem obrigatoriamente que ter um espaço e não tem que ser por aquela ordem, presumo eu. Bom, mas vamos colocar aqui desta forma. Vamos colocar aqui. Eu não quero que devolva os resultados em formato de array, mas sim em formato de object. Ok? Vamos colocar assim desta forma. Então vamos regressar aqui novamente e ele diz-me o seguinte, ok, o que é o table? Ele agora vai explicar o que é cada uma destas propriedades. O table especifica qual é a tabela da base de dados para o meu modelo trabalhar, ok? Isto só se vai aplicar, obviamente, aos mecanismos de CRUD que já estão previamente concebidos dentro do meu modelo. Neste caso há aqui uma informação que é importante. You are not restricted to using only this table in your own queries. Isto é, você não está, no entanto, restringido a utilizar queries apenas para aquela tabela. Mas por defeito vai esta tabela que vai ser automaticamente usada. Primary key é a coluna que tem
os valores únicos. Ok? Não vamos estar aqui a especificar muito isto, mas basicamente é fundamental, tem que existir pelo menos aquelas duas opções para vocês poderem trabalhar. Depois há aqui o conjunto de outras informações que nós iremos voltar a elas certamente nos próximos vídeos. Como é que nós trabalhamos com os dados? Encontrar resultados. Então reparem o que é que acontece. Para encontrar uma simple row, ou uma linha apenas, dentro do meu model, eu posso utilizar isto que aqui está. Okay? Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer aqui a experiência que é colocar aqui uma public function, buscar cliente e vamos-lhe aceitar aqui um ID cliente. Okay? Vocês podem dar o nome que quiserem, mas vamos dar ali o ID cliente. E agora eu tenho este código. User é igual a user model, ok? Neste caso aqui não é o user model, não iria ser colocado aqui, e vai fazer o find user ID. Ora, a experiência que nós vamos fazer aqui, obviamente, é o seguinte: o que é que nós queremos ir buscar? É no this, find, e aqui passar o ID cliente. Ora, o que é que o sistema vai logo interpretar? Ok, eu já sei qual é a tabela clientes, vou passar o ID cliente e ele vai-me buscar o elemento que contenha o ID que corresponde ao valor que está guardado dentro daquela coluna. Então aqui não se vai chamar obviamente user, mas sim cliente, e eu vou fazer simplesmente return, não é clientes, mas sim cliente. Ok? Vamos agora regressar aqui ao nosso controlador. Eu vou puxá-lo para aqui, vou fechar aqui o env, temos aqui o model, temos aqui o controller. No controlador eu vou fazer assim, clientes igual a new, e agora vamos chamar aqui o nosso controlador. Eu vou colocar aqui clientes. Vamos, no entanto, ter aqui um erro. Porquê? Porque clientes não é conhecido. Então vamos fazer aqui a importação. Neste caso, use app /models clientes. Certo? Já temos então aqui os nossos clientes. Vamos buscar os dados. Dados é igual. E neste caso vamos lhe chamar o cliente simplesmente assim. É igual a clientes. E agora vamos buscar aqui neste caso, buscar cliente, ok? Então vamos colocar aqui, buscar cliente, e vamos dizer qual é o ID do cliente que nós queremos. Vamos colocar o 2, eu penso que nós temos aqui o 2. Vamos aqui olhar, vamos aqui aos clientes, vamos aos dados, não temos o 2, vamos colocar o 3. Okay? Temos aqui. E agora vamos fazer a impressão destes dados. This print array cliente. Vamos verificar então o que é que vai acontecer aqui quando nós executarmos este código, se vamos ou não ter algum erro. Vamos aqui refrescar. Ok, e ele diz-me, há aqui um erro. Ele diz um standard class não pode ser convertido para string. Ok. Ora, este erro prende-se aqui com algo que nós depois iremos resolver nos próximos vídeos, mas que é com o simples facto de eu ter colocado aqui, neste caso, no meu model object, e anteriormente estava array. Ora, se nós usarmos como array, ele vai imprimir um array, ok? Então o print array vai trazer o cliente como sendo um array. Reparem, eu vou aqui refrescar e cá temos então o nosso cliente cujo ID é igual a 3. Nós vamos ter com certeza a oportunidade de começarmos agora a explorar estas propriedades e todos os métodos que estão associados ao nosso model para vocês perceberem que a existência do modelo nesta filosofia de funcionamento nos vai ajudar substancialmente na construção do nosso código.